ativar os nossos escudeiros vai depender do constante exercício como guerreiro. Se a guerra é espiritual, eu como guerreiro tenho que estar orando o tempo todo no Senhor. Se eu sou guerreiro, eu também posso ser escudeiro, gente. Não diminui o meu valor. Eu entender que de repente eu posso me colocar abaixo de um outro que aparentemente é menor do que eu para poder defendê-lo. Bom dia. E hoje é bom dia só mesmo porque não está de noite. E eu gosto é quando é de noite porque eu gosto de falar bom dia quando é de noite. Amém? 4 de julho de 2021, estamos aqui no monte. Qual que é esse? É o das Oliveiras? É o Sinai? Não tenho muita... tá bom, não tenho muita certeza, mas estamos aqui em oração e aí resolvemos gravar esse vídeo. Ele vai ao ar em agosto, mas pelo 4º aniversário, é 4º mesmo, né? 4º aniversário da missão Ressignificar. E aí a gente já está aproveitando a oportunidade. E estamos em monte, estamos aqui no monte, e aproveitar que como é que se diz, esse visual aqui, ele vai dar bem interessante no que diz respeito à palavra que vamos conversar hoje. Que antes de eu falar a passagem, falar sobre o que nós vamos falar. Forjando guerreiros. Forjando guerreiros. Quando falamos em guerreiros, como a própria raiz da palavra diz, né? Ela vem de guerra. Então, como a palavra mostra, guerreiros vem de guerra. E não tem como falar em guerra, tem como falar em batalha, que nós somos espirituais, então não tem como falar de guerra sem ser de guerra espiritual, e não tem como falar de guerra espiritual sem o famoso, a passagem que todo mundo vai saber, né? De qual é a passagem? Efésios, capítulo 6, né? Geralmente começando ali no versículo 10, até mais ou menos 17, 18, por ali. Mas antes da gente começar a falar da própria guerra, de entrar, vamos dizer assim, na guerra propriamente dita, é interessante dar uma analisada no início, no começo, antes da guerra espiritual. Antes de você chegar lá no versículo 10, e aí como muito se faz, se vestir da armadura ou se revestir da armadura, e aí colocar um capacete, uma couraça, tomar espada, escudo, sandália, cinturão e por aí vai, e sair para a batalha. Mas só que chegar até ali tem que ter uma preparação, tem que ter todo um início. E a minha pergunta é, quando se dá esse começo e quando que se dá esse início? E exatamente nesse livro fala. A partir do versículo 1 ele fala. O apóstolo Paulo mostra onde se dá esse começo. E o começo é na família. É dentro de casa. A preparação de um guerreiro, o forjar de um guerreiro, começa dentro de casa. Tudo na vida começa dentro de casa. E as questões espirituais, como eu gosto de falar,
as coisas naturais, elas são sombras, né? São reflexos, tudo baseado no que já existe no espiritual. E na guerra, na preparação de um guerreiro, no forjar de um guerreiro, a base está dentro de um lar. E quem nunca ouviu dizer que a igreja a família, né, o lar é a primeira igreja. A nossa família, a nossa casa, ela é a primeira igreja. Se ela é a primeira igreja, esse é a primeira orientação ou o primeiro mandamento que está lá no versículo, no início do capítulo, no capítulo 6, versículos de 1 a 3. E eu achei interessante porque na versão que eu estava lendo, o tema ele é o seguinte: o lar cristão. E aí, no versículo de 1 a 3, ele vai falar dos filhos e dos pais. E está escrito assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então hoje eu não quero nem muito ficar me detendo nessas situações que a gente já fala o tempo todo, mas olha, o primeiro mandamento: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida. Então todo bom guerreiro, ele é forjado dentro de quê? Dentro de obediência. Esse é o primeiro mandamento, é a primeira orientação que o apóstolo Paulo deixa aqui nesse livro 6. E que começa essa obediência, ela tem que começar dentro de casa e aos pais. E o que a gente vê hoje dentro de muitas famílias? Não vamos falar aqui de famílias que não são cristãs. Se é uma batalha espiritual, só quem guerreia a batalha espiritual são aqueles que vivem de forma espiritual. Então nós estamos falando aqui de famílias cristãs. E quantas vezes nós vemos pais que, como eu falei lá no início, quem nunca ouviu dizer que a primeira igreja é na família? E quantos pais nós vemos que transferem essa responsabilidade de educar e de forjar a terceiros? E esses terceiros são escola bíblica, pastores, diáconos que ficam ali na escola bíblica, aqueles pais que já têm um poder aquisitivo maior, para uma babá, alguém que cuida, que fica em casa com as crianças. E esfriou, né? Esfriou um pouquinho. Eu que não sou de sentir frio, ainda bem que eu coloquei o agasalho, que eu quase ia sem ele. E essa responsabilidade, quando ela é passada, ela é terceirizada, ela já começa a ter problema aí, na base. Então a responsabilidade está na obediência. Então, se os pais se distanciam dos filhos, isso aí vai ficar mais complicado. E é interessante porque o guerreiro, né, dentro daquela formação, dentro dessa obediência, ele já tem um mandamento para você se dar bem na vida e para você ter longos dias de vida. Então, um conselho aqui para vocês, filhos: observa bem, quer viver muito? Obedeça.
Porque a Bíblia diz que se você estiver em desobediência, o teu tempo de vida pode ser encurtado. É o que está escrito aqui. Então, esse é o primeiro ponto, é o primeiro princípio, é o primeiro mandamento, é a primeira orientação. E a gente, um exemplo disso, que é interessantíssimo, é de obediência, bem pequenininho, começou obedecendo, até por conta da história como começou, é a vida de Samuel. Em 1 Samuel 2,18, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 18, vai dizer o seguinte: abrido, no bom português bem dizido, Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho. Por que eu falo que eu acho bem interessante? A história, o contexto a gente já conhece, como Samuel foi concebido, Ana Estéreo, aquela questão toda. Mas houve uma promessa lá atrás de Ana. Ela quis um filho, mas esse filho, ela falou que entregaria na casa do Senhor. Só que é o seguinte, eu costumo falar, eu sempre falei isso e eu não conseguia entender. Geralmente os pais começam a fazer algum tipo de voto, algum tipo de promessa e põem os filhos para poder fazer. Quando eu era criança eu via. Tinha um rapaz, um menino que sofria tanto bullying porque ele tinha cabelo, e na época que a gente era criança era complicado, menino de cabelo grande, o pessoal ficava chamando de menininha. E ele sofreu tanto, e na época era por conta de uma promessa que o pai ou a mãe tinha feito e que, claro que era algo por ele, mas que quem ia pagar era ele. E eu ficava pensando nisso, e aí de repente a gente se dá com uma palavra dessa daqui. Ana queria ter o filho, ela fez uma promessa. Quem é que vai pagar a promessa? Samuel. É complicado, mas o fato que Ana, quando teve Samuel e Samuel começou a crescer, com certeza eles já começaram a orientar Samuel qual seria a vida dele. E aí a obediência entrou. Ele entendeu, mesmo pequenininho, ele foi entendendo devagarinho, e a obediência foi entrando dentro do lar, foi entrando dentro de casa, foi entrando em seu coração, e ele se tornou o profeta Samuel, o juiz Samuel. E foi quem também criou a escola de profetas. Então, foi muito mais além, ele foi muito mais além, e por conta de obediência, porque ele obedeceu. E a segunda orientação que o apóstolo Paulo deixa ou o segundo mandamento, né? Está ainda no livro de Efésios, no capítulo 4. No capítulo 6, no versículo 4. Estamos em sequência aí dos versículos. Os pais são os primeiros responsáveis na formação de um guerreiro, como foi falado lá no início. E aí esse versículo vai mostrar isso. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Gente, não tem como. Não tem como, e nos dias de hoje, principalmente, alguns pais acabam que dão uma relaxada, tem alguns pais que exageram, e a gente tem que encontrar um meio termo. É disciplina e a admoestação. Os pais, eles têm que, se você está formando alguém, se você está criando alguém para algo, para poder determinada tarefa, primeiro que você tem que ter conhecimento daquilo que você está ensinando, daquilo que você está falando. E se é disciplina, você tem que ter um pulso forte, uma mão forte, como se falava antigamente, né? E você tem que mostrar para aquela pessoa
que é daquela forma, que se você não fizer do jeito que está sendo ensinado, do jeito que está sendo falado, vai haver consequência. Vai haver consequência. E se eu sou responsável pela formação, se eu sou responsável por forjar um guerreiro, o que que acontece? Se eu sou negligente, a consequência vai vir em cima da vida dele. Se Ana fez um voto com o Senhor para ter um filho e seria entregue ele na casa do Senhor, e aconteceu que verdadeiramente foi, aqui no dia a dia é do mesmo jeito, não vai mudar nada. Eu tenho que orientá-lo, discipliná-lo, admoestá-lo quanto necessário. Admoestar é puxar a orelha, é corrigir, né? É colocar de castigo se for necessário e por aí vai. Ensinar que tem consequências e a consequência vai sobre a vida dele. E a responsabilidade é minha de orientá-lo. De obedecer é dele, de orientar são dos pais. E eu lembro que no meu caso, quando eu era pai, muitas vezes eu falava, ensinando a minha filha algumas coisas, e ela, por quê? Por quê? Quando os filhos têm um porquê, começa naquela época do porquê, e depois quando acham que vão crescendo, que vão sendo dono da razão, que já sabem de tudo, por quê? E eu lembro que tinha determinados momentos, por quê? Porque eu sou seu pai, e porque eu estou falando, eu estou mandando e você tem que fazer, só por isso. Não tem que ter um porquê. E deu resultado, gente. E deu resultado. É claro que em tudo, com amor, claro. Você não vai ser um ditador, os pais não têm que ser um ditador. Os pais têm que orientar, mostrar, conduzir por um caminho, como nós estamos falando aqui desde cedo, onde eles vão entender que nesse caminho vão ter serpentes, vai ter espinhos, vai ter algo que vai gerar dano. E a obediência é que vai fazer com que tudo isso acabe que fique mais longe ou menos danoso. Né? E o exemplo, quando a preparação ela é bem sucedida, quando essa preparação do guerreiro ela é bem sucedida, a confiança naquele que foi preparado, na questão da criança, né, do guerreiro, e em Deus. Olha lá, 1 Samuel 1,28. 1 Samuel 1,28 vai dizer, por isso eu também o entreguei ao Senhor, por todos os dias que viver ao Senhor está entregue, e adoraram ali ao Senhor. Quem fez o voto? Ana. Quem entregou Samuel ao Senhor? Ana e o seu marido Eucana. Quem adorou ao Senhor depois que entregou? Ana e Eucana. E aí agora, quando eu paro para pensar nisso daí, eu falo que Ana foi muito corajosa, porque ela fez um voto, e eu não vou aqui afirmar, porque a Bíblia não fala isso, mas diante dali da situação, e eu entendo dessa forma, de que ela fez esse voto sem consultar seu marido. De que ela fez um voto sem consultar seu marido. Agora presta atenção na responsabilidade dela e presta atenção no que é uma família que está andando no mesmo sentido e no mesmo propósito. Se Samuel é profeta, de onde vem a linhagem do pai dele? Estou errado, Cleito? E ainda nem parei, estou indo de fontes passadas, mas é a linhagem do sacerdote, do sacerdócio. Então, e como eu sempre já falei em outras ministrações, e como a gente vê e a gente estuda, e eu já ouvi muitas ministrações sobre isso também, não é o pai o sacerdote do lar? Não tem que ter o aval do pai com relação a isso? Então, Ana, ela entendeu, ela fez esse voto, mas Eucana, com certeza, depois eles chegaram, conversaram, e Eucana entendeu, e Eucana concordou e aceitaram. Então, e começou ali, a preparação não foi feita somente
com Ana, com sua mãe, porque ela fez o voto, mas começou dentro de um diálogo e dentro de um acordo, dentro da família, onde todo mundo teve a sua parcela da aceitação. Houve concordância, obediência de Samuel, concordância de Eucana com aquilo que Ana votou. Segredo está em obedecer. E Eucana entendeu muito bem que o que Ana estava fazendo não era para que ela mesma tivesse aquela satisfação específica somente para ela, mas diante do que ela estava fazendo, ia muito mais além. A vida do filho dela ia fazer com que muito mais vidas fossem ser transformadas. Então, quando alguém é bem formado, estruturado, né, aí vem essa questão do entendimento do querer. Então, Samuel, eu te formei bem, nós te formamos bem, então eu vou confiar em você a ponto de deixar você com um estranho. E vou confiar não só em você, mas eu vou confiar em Deus, que Deus também vai cuidar e vai guardar de você. Aí a pergunta é, quem de nós hoje faria isso? Nos tempos que nós vivemos dessa forma. E eu não vou nem muito além, vamos voltar naquela época mesmo. Quem era o sacerdote Eli? Então, é uma confiança em Samuel mesmo, uma criança bem pequena, e uma confiança em Deus fora da realidade. E eu posso até dizer, diante do contexto que a gente vê o mundo de hoje, fora da nossa realidade. E aí o que acontece? Diante dessa confiança e dessa formação, os pais, eles vão entender que, pela formação que foi dada, mesmo quando eles tiverem influências ruins, ele vai permanecer. E eles estavam indo onde eles iam ter exemplos ruins. E quem eram os exemplos ruins aí logo de cara? Iam ser os filhos, o sacerdote e os próprios filhos do sacerdote. Quem foi Ófni? Quem foi Finéias? Tudo bem que não era ali bem pequenininho já estavam um pouquinho maiores que Samuel, mas Samuel ia estar olhando, mas Samuel permaneceu. Ófni e Finéias pereceram. Então, quando preparamos muito bem os nossos filhos, os nossos futuros guerreiros, porque não se enganem, a partir do momento que nós pisamos nessa terra, a partir do primeiro dia, já estamos em guerra. Eu costumo falar, já falei muitas vezes em outros vídeos, não existe sol natural, não é natural. O natural, ele tem um contexto e um fundo espiritual, porque só existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Satanás e o reino de Deus. Então, é um batalhando contra o outro, é um tentando ganhar vidas e um tentando tirar do outro. Então, se porventura você recebeu um bom emprego, se porventura você recebeu um presente, se porventura alguém se apareceu muito bonzinho, dentro de um contexto espiritual, um dos reinos está tentando te mostrar o que é bom e o que é ruim, ou está tentando te trazer. E muitos não concordam comigo, mas eu costumo dizer, tudo que é oferecido para você tem contexto espiritual, porque há guerra constantemente. E aí depois que ele permanece e ele, dentro nessas influências, tem um outro versículo que eu gostaria de ler, que é 1 Samuel ainda, em 2,11, que fala o seguinte: então Eucana se retirou a Ramá, a sua casa, e o menino, porém, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, Eucana se retirou a Ramá para casa, largou o menino lá. Pais irresponsáveis, né? Se a gente fosse olhar no contexto de hoje, que pais irresponsáveis
a esse ponto. Iríamos chamar o conselho tutelar. Hoje, com certeza. Iríamos chamar o conselho tutelar. Quem chamar o pastor. Quem ia chamar Como é era que o pastor. deixa a criança na igreja com o pastor? É, o pastor ia ser o primeiro a chamar porque não ia querer responsabilidade. Né? Tamanha confiança em Deus e conscientes do que tinham ensinado e passado para seu filho. Que independente do que está ao seu derredor, né? Dos exemplos, das influências, ele iria permanecer. E Samuel, falando, a palavra fala que assim que ele fosse desmamado. Então vamos pensar aí naquela época o quê? 5 anos, Cleiton? Por volta aí de mais ou menos 5 anos, Samuel estava sendo entregue. E já havia confiança de que ele iria permanecer. Confiança em Deus e nele mesmo. E aí nós temos uma terceira orientação e um terceiro mandamento do apóstolo ainda no livro de Efésios, agora do capítulo 6, no versículos de 5 a 6. E de nós, quem nunca ouviu falar, quem nunca ouviu dizer ou quem nunca falou que o nosso trabalho é uma extensão ou a nossa segunda casa, porque às vezes a gente passa até mais tempo no trabalho, alguns muito mais tempo no trabalho do que na sua própria casa. E se a gente for olhar esse contexto aqui, a gente vai ver que é interessante, que o trabalho é uma extensão de casa. Então, está aqui. E eu acho interessante o título, né? Aqui também. O lar cristão, servos e senhores. Dentro do título vai mostrar que o trabalho ele está sendo inserido dentro dessa condição de lar de casa, né? Colegas de trabalho se relacionando todo dia, há discussão, muitas vezes há briga, um concorda, outro não concorda. É como se fosse uma família. Comemora-se aniversário, dá-se parabéns, chama atenção, briga, é uma família. E aí diz, vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O guerreiro, quando ele é bem forjado, ele é apto para a batalha em qualquer tipo de terreno. E o trabalho aqui, mesmo sendo uma extensão do lar, ele é um terreno diferente. Lá você vai começar a encontrar o trabalho, aí a gente vai colocar o colégio, vai colocar a faculdade e aí tantas outras situações em que a gente se envolver, que vão ser terrenos diferentes, mas quando o guerreiro ele é muito bem formado, quando o guerreiro ele é bem formado lá no início, quando os pais formam bem os seus filhos, em qualquer terreno que ele andar, ele vai ser diferenciado. Ele vai estar preparado para poder batalhar as batalhas que o Senhor, nosso Deus, colocar na frente deles. Então, como eu falei, antes de colocar a sua armadura, antes de pegar as armas, existe a necessidade de uma preparação. E muitos que não têm essa oportunidade de se preparar quando crianças já começam a se preparar já depois de uma certa idade, como foi o meu caso, que a conversão
só veio depois dos 30 anos. E aí essa preparação ela vai ser mais demorada, ela vai ser mais longa, ela não vai ser de forma adequada. Não, muitas vezes não vai dar tempo de você se ajustar, de quando você entra já na batalha, de você olhar direitinho se a sua armadura está bem ajustada, se ela não está. E aí você vai se preparando muitas vezes já no forjar, no calor da guerra, no calor da batalha. E ele não traz, o apóstolo Paulo, nós vimos aí que nós lemos até o versículo 9, né? A partir do versículo 10 já começa a armadura. E o apóstolo Paulo, ele não traz ensinamento apenas só na preparação. Ele mostrou a preparação, como é que tem que ser feita, mas ele continua dando os ensinamentos na postura de como ser durante a guerra e, inclusive, depois da guerra. E aí, depois da batalha. E aí muitos vão falar, uai, mas a batalha, a guerra não só vai acabar depois que nós morrermos? É verdade, mas a guerra só acaba nesse sentido, mas batalhas, elas são muitas. Acaba uma batalha hoje, começa outra amanhã, e muitas vezes você pode estar em frente de mais de uma batalha. Pode estar batalhando mais de uma. E não é fácil. E aí o apóstolo Paulo, ele nos mostra isso também. Efésios 6, e a gente já vai pular lá para o 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aí eu queria me atentar, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e em todo o tempo. Então, dentro de uma guerra, você está sendo preparado, você está sendo forjado lá dentro do seio lá, você está sendo preparado sozinho. Mas aí, depois que você já entra na guerra, você não está só. E aí, os pais que prepararam aqueles meninos, ainda têm a responsabilidade de estar com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. A responsabilidade não termina, dos pais não termina quando prepara o guerreiro, quando o guerreiro já está apto para a batalha. Ela continua ainda a cuidar deles enquanto oração. Aqueles que estão ao lado, que já estão guerreando também, os pais daqueles que estão com os outros guerreiros, e aí todo mundo começa a orar, não só pelo filho que está lá batalhando, mas pelos filhos dos outros também, por aqueles guerreiros que estão lá, e todo mundo começa a orar. E aí a igreja começa a orar. Então aí passa para a responsabilidade dele também, que tem agora, que aprendeu lá como é que se faz, vai colocar em prática, orando também em todo o tempo, com súplicas, e os pais continuando orando, e aqueles que estão envolvidos no meio dessa guerra também orando. E aí vai ficar mais fácil de vencer a guerra. Vigiando com toda a perseverança, súplica por todos os santos. E aí nós temos que tomar cuidados. E hoje de manhã foi falado aqui do sonho que a minha esposa teve, e que andando nesse caminho que nós conversamos aqui hoje de manhã, onde tem cobras pequenininhas, onde tem espinhos e onde tem mais, e a gente muitas vezes, e Deus falando, cuidado, olha direitinho aonde pisa. Por quê? Que a nossa guerra, se existe uma guerra, existe um inimigo. E a gente sabe que dentro de uma guerra, uma das formas de batalha, qual é? É você colocar espiões dentro de onde você está guerreando, dentro do seu grupo de batalha. Então você está ali e aí o inimigo coloca um espião que aparentemente está agindo e trabalhando e guerreando ao teu lado, mas que quando na verdade ele está tentando
de uma forma ou de outra, encontrar uma forma e uma maneira de matar e de destruir. E aí, o vigiando com toda a perseverança. E aí a gente tem que estar atento a essas situações. E é por isso que temos que estar em oração, em todo tempo, com toda súplica. Não é devagarinho, não é como minha esposa estava falando aqui hoje, que Deus tem cobrado bastante, é se colocar de joelhos de verdade. Se colocar de joelhos, se dobrar, se render ao Senhor e entender verdadeiramente que tipo de guerra é que nós estamos vivendo e olhar desse jeito. E após, isso aí durante, né? E após cada batalha travada, uma coisa de fundamental importância, a armadura deve ser vistoriada. É de fundamental importância a checagem de cada componente do que você está levando para a batalha, do que você está sendo usando, armas, armadura, pois são exatamente essas armas, é exatamente essa armadura que irá nos proteger no embate, que irá nos proteger na luta, que irá nos proteger de uma ação do inimigo contra a nossa vida. E a gente vê muito hoje nos policiais, né? Eles têm o colete lá, a prova de bala, a luta hoje é diferente muitas vezes, a guerra é diferente. A distância você consegue acertar, naquela época tinham as flechas, mas não tinha um alcance tão longo quanto tem o de hoje. E existem armaduras, existem armas que podem nos matar. E as armas que nós estamos usando, essas armas podem nos defender e evitar com que sejamos feridos e com que sejamos mortos. E é de fundamental importância a checagem do componente, procurar com paciência, minuciosamente, onde houve dano ou diminuição da resistência e reparar o que foi danificado e o que diminuiu a essa resistência. Então é de fundamental importância. E muitas vezes procurar, e a gente bate o olho e olha ali depois de uma guerra, bate o olho em você mesmo, bate o olho nas suas armas, e você não encontra nada. Mas como eu falei, o inimigo, ele usa de estratégias, tem Ô gente, acabei de falar agora há pouco e faltou a palavra aqui, aquele que é infiltrado, um espião, ô Jesus, o espião, né? Coloca ali o espião e aí às vezes causa um dano que você não consegue perceber, que você não consegue reparar direitinho, se não essa checagem não for feita de forma minuciosa, com paciência, orando, colocando na presença do Senhor, e que muitas vezes essa fissura, esse dano não vai ser visto a olhos nus, quem vai mostrar é o Espírito do Senhor, e aí para que a gente possa reparar. O dano nem sempre ele vai aparecer dentro de uma guerra, ele vai aparecer naquele momento em que você foi atingido. Quando você está numa guerra, você foi atingido, você olhou, ai que maravilha, a armadura realmente me protegeu. Só que pode ter ficado, bateu a flecha, como era naquele tempo, puf, a flecha, a armadura resistiu, mas ela pode ter, não danificada, a arma que foi jogada, a flecha, ela pode ter arrebentado ali na armadura, porque a armadura é resistente, mas saiu um estilhaço, saiu uma ferpa,
no caso, que era de madeira, sei lá como é que era naquela época. Mesmo resistente tinha até um impacto, né? Tem um impacto também, que aí gera uma dor muscular, vamos dizer assim, né? Dentro do impacto. Na armadura também. É, e na armadura. Brincar, alguma coisa assim. E por aí vai, a checagem. E aí, a gente não vai conseguir hoje, os CSI aí da vida, né? Nessa polícia que nós temos aí, que é interessante, que você olha e de forma com muitos elementos e você vai observando com microscópio e por tudo mais, vai conseguir ver realmente o que foi, onde foi o dano. Mas uma ferpa daquela sai, capa e entra por aqui, e aquilo ali é um veneno e vai entrando no coração, e quando a gente percebe, já não faz essa checagem minuciosa, não dobra os joelhos e não ora e não pergunta ao Senhor. A guerra hoje foi intensa, aparentemente as armas que o Senhor me entregou, todas elas resistiram, mas verdadeiramente, Senhor, há algo que de repente eu não esteja vendo e que gerou dano. E isso está dentro daquela formação. O guerreiro tem que ser ensinado lá no início, desde pequenininho. Então, quando você for para a guerra, quando você for para o embate, dá de vez em quando, dá uma checada no seu equipamento para ver como é que está. É a preparação que vai te garantir durante a batalha e que vai te ajudar a observar no pós a batalha. E a observância, a não observância nesse detalhe, nas batalhas seguintes, poderá gerar feridas, né? Porque já trincou um pouquinho, já saiu uma ferpa por ali, e aí ela poderá gerar feridas. E até mesmo a morte, porque vai enfraquecendo devagarinho, e aí você pensa que está apto para a batalha, quando chega lá, e em um determinado momento acontece uma situação, você se distrai por conta que se distraiu no cuidado de você mesmo e do equipamento, e aí você é golpeado, e aí você é levado à morte. E muitas vezes essa morte pode chegar não só até você, mas ela pode chegar em um dos companheiros. E em determinado momento, você que tem que estar cuidando do companheiro é porque ele está mais fraco, e aí você se distrai porque você não fez a checagem direito, e aí você pensa que colocou ele no lugar seguro, quando na realidade aquele lugar não era tão seguro, ou aquela armadura, ou aquela blindagem que você acha que você está colocando, não é tão resistente. Então essa checagem, ela é de fundamental importância. Considerando que a batalha e as armas são espirituais, essa vistoria também deve ser espiritual, como eu acabei de falar aqui agora há pouco, né? Inclusive na condição da pessoa que a usa. Então, eu sou responsável por mim. Aqueles que estão na preparação, que me prepararam, que estão lá ainda guardando e orando por mim, vão continuar orando? Vão. Mas a batalha é espiritual. Então, eu tenho que ter consciência de que como eu fui preparado, dizendo que vai ter determinados momentos que eu vou estar caminhando sozinho e vai depender de mim a minha sobrevivência e a minha salvação. No embate, numa luta, eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, não tem um companheiro, não tem ninguém guerreando comigo. Então, depende de mim. Então, é espiritual? Então, eu tenho que fazer essa preparação. Eu tenho que tomar cuidado também de mim. Eu aprendi lá no início, como nós vimos lá no capítulo 1, debaixo da obediência, me mostrando como é que era direitinho, os pais lá mostrando direitinho como é que se prepara o guerreiro, como é que eu fui preparado, e eu não vou poder nunca esquecer esses ensinamentos. E agora eu cresci, o que o meu pai falou, o que o meu instrutor falou, o que o meu professor falou, e o que o meu chefe falou, aquilo já não tem mais validade. Agora é diferente, já sou crescido, já aprendi, já tenho experiência e vou caminhar com os meus passos. Pode se arrebentar. E aí você pode sofrer dano, você pode vir a morrer. E aí a gente tem
tem mais um detalhe. Pois mesmo havendo dano na armadura, não havendo dano na armadura ou na pessoa, né, pode haver nos próprios familiares. Sobra muitas vezes para a gente, para o companheiro do lado. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não percebe e não vê que a armadura, ela trincou, ela criou as nossas armas, a gente mesmo gerou uma ferida, ou a armadura, ela deixou de ser tão resistente. E aí o que é preciso fazer para isso? Quando um equipamento ele já não está mais servindo para uma determinada tarefa, para uma determinada função, o que a gente faz com ela? A gente troca. Porque se já foram feitos os reparos, se já foi feito tudo e ela ainda continua não servindo, a gente troca. Haverá casos onde só reparos não serão suficientes. Vai haver necessidade de troca. E como poderia ser, em que momento haveria de fazer essa troca? Primeiro, ela poderá ser enfraquecida pelo tempo. Depois de tantas lutas, depois de tantas guerras, e você não vê dano, você não vê fissura, mas ela já está se desgastando e ela já está perdendo a resistência e vai ser necessário trocar, né? Porque senão essa armadura, se ela não for trocada, ela pode gerar um dano diante do próprio guerreiro. E haverá o que também? Haverá a possibilidade do desânimo do próprio guerreiro no meio dessa batalha. Porque uma das armas, como são armas espirituais, uma dessas armas pode estar enfraquecida. E qual é a solução para isso? Se a gente dá uma passada e olhar lá na carta de primeira carta de João, no capítulo 5, nos versículos 5 e 4, vai dizer: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? No embate, no decorrer de muitas lutas, com o passar do tempo, é tanta batalha, e nós falamos isso aqui hoje: Senhor, mas por que dessa forma com a gente, por que desse jeito? E é tanta luta e parece que em vez de diminuir, parece que faz aumentar. E tem uma batalha aqui, de repente você nem terminou de lutar essa batalha, outra batalha ali do lado, outra batalha atrás e já vem outra ali na frente. E como é que você faz para poder vencer tudo isso? E aí a armadura tem que ser trocada. E aí a fé é uma das nossas armaduras, um dos componentes, e a fé ela pode ir diminuindo, ela pode ir se enfraquecendo, mas a gente tem que vencer através da nossa fé. Temos que crer no nosso Pai, temos que crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é poderoso o suficiente para poder nos fortalecer, para poder nos dar resistência, para trocar todas as nossas vestimentas, nossas armaduras, nos entregar armas armas novas para poder vencer essas batalhas. E aí a gente tem que entender, não é me preparei, sim, fui qualificado, amém, mas não é pela minha força, não é pela minha habilidade de guerreiro, é pela capacitação que o Senhor nos dá. Porque nós podemos estar fortes o tempo todo, mas em um determinado momento essa força ela pode ser retirada por conta do tempo, por conta da demora, por conta de tantos embates, de tantas frentes de batalhas, e chega um momento que a gente pode esmorecer. E aí essa armadura ela tem que ser trocada.
E ela só é trocada por aquele que fornece as próprias armas. E aí ele vai perceber que em determinada... Eu te municiei, né? Munição, né? Eu te dei munições, te dei armas para esta batalha específica. Agora vem outro tipo de guerra, vem outro tipo de batalha. As armas com as quais você está batalhando agora não vão ser necessárias. Então vai ser necessário trocar as armas. E ainda que elas estejam perfeitas, elas não vão servir mais para as batalhas que estão vindo à frente. Outro momento em que vai ser necessário trocar a arma, né? Essa questão do que quando vem a outra guerra, que aí eu chamei de crescimento do guerreiro. Então, se você batalhou aquela batalha que o Senhor colocou para você guerrear e você venceu, e vem outra batalha, e aquela batalha ela já é maior do que aquela outra e vai precisar de outras armas e vai precisar de outra armadura. Então, ou seja, houve um crescimento. Você aprendeu, você foi preparado, mas no decorrer, e é o que eu falo, que tem situações que jamais vai ser superior, nada supera a questão da experiência, mas aqui neste caso é a espiritual, e aí você vai perceber que você cresceu, e dentro dessa questão espiritual você começa a ver com outros olhos, começa a ver com outras diferenças, e aí você começa a ver que já não dá mais para ser desse jeito, e aí você começa a ir trocar a sua armadura. Começa a intensificar mais o orar, começa a intensificar mais o vigiar, e aí o Senhor verdadeiramente vem e troca. E nós estamos, e é dessa forma. O crescimento, o guerreiro vai crescendo, além da possibilidade da falha da armadura, né? da armadura não servir mais para outras batalhas, ou ela pode se tornar pequena, né? Porque se nós crescemos, a armadura ela vai se tornar pequena, e aí vai ser necessário a troca dessa armadura. E esse crescimento, como foi no caso de Samuel, foi físico. Então a armadura dele, de ano em ano, era trocada. Olha o cuidado ainda lá no início de quem estava preparando o guerreiro, que aparentemente largou ele lá na mão do sacerdote, largou ele lá no templo, foi embora para casa e se esqueceu dele. Não, 1 Samuel 19 diz: sua mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena e lhe a trazia quando com seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Então, eles permaneceram na presença do Senhor. Não deve ter sido fácil para Ana e para Samuel, para Eucana, deixar aquele menino lá e voltar para casa, mas eles estavam o tempo todo cuidando, guardando, vigiando a Samuel, um menino com 5 anos. Então, uma vez por ano, eles iam ver aquele menino, mas eles iam lá só ver para olhar e para matar a saudade. Ó, nós estamos orando, nós estamos guardando para que o Senhor te proteja, para que o Senhor te guarde, do mesmo jeito que nós te formamos ali naquele início, a gente continua. E trouxemos aqui para você, porque você está crescendo, a armadura que você recebeu aqui primeiro, agora nós estamos dando outra. Uma blusa, uma camisa nos dias de hoje. Era uma estola, era um éfode, né? E aí eu fui dar uma olhada no que significa o éfode direitinho, como é que é, fui dar uma olhada na estrutura e eu percebi que era usado por todo mundo, por pessoas comuns, mas existiam detalhes que diferenciavam da do sacerdote. E aí eu não vou dizer que Ana fazia esses detalhes, porque até então não se tinha, mas já era incutido na cabeça dele de que, poxa, a minha roupa é igual a do sacerdote Eli. De repente, eu vou ser, lá na frente eu vou ser como ele. De repente não, o Senhor já tinha falado com ele.
E ele já sabia. E aí ele ia recebendo aquelas histórias. É confirmação do que a mãe dele ia lá uma vez por ano e levava. Eu acho que o Senhor realmente quer que eu fique aqui, porque a minha mãe está trazendo uma roupa igual a do sacerdote, todo ano ela traz uma roupa dessa para mim. Então ela ia inculcando um simples gesto, um cuidado, que aparentemente é só uma blusa, é só uma camisa. Mas não, é o cuidado com a questão do qual, para o que ele foi criado, o que ele foi gerado. E muitas vezes, pessoas, soldados, como tem aquela música do Júnior, né? O soldado ferido, está caído, está guerreado, e aqueles que não estão preparados, que não foram forjados de forma adequada, não conseguem ver que aquele guerreiro está ferido e não consegue estender a mão e cuidar do soldado ferido. E ali, não que Samuel estivesse ferido, mas a atitude de seus pais faziam com que ele cada vez mais se fortalecesse e tivesse certeza de que era para isso que estava fazendo. E além do crescimento físico, tem o crescimento espiritual. Hebreus capítulo 5, versículos 13 a 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Samuel exercitava diariamente. Ele começou lá no iniciozinho, quando Ana e Eucana, antes de desmamar, os disciplinaram, o educou, o admoestou. E aí, quando deixou ele lá com o sacerdote, continuava cuidando. E aí ele ia percebendo esse cuidado, ele ia percebendo esse amor, e ele ia mantendo o exercício todos os dias. Ele, mesmo sendo um sacerdote, vamos dizer assim, que deixou um pouco a desejar, mesmo com os exemplos errados dos seus filhos, ele exercitava todo dia o que ele tinha que fazer. Ele ia entrar numa guerra, ele estava numa guerra, ele estava batalhando, e mesmo quando criança, ele já era um guerreiro, ele já recebia a sua armadura, que era trocada de ano em ano. Então, ele exercitava as suas tarefas. E nós, como guerreiros, temos que fazer da mesma forma, direto, o tempo todo. E aí aos que são pastores, aos que não são pastores e que de repente, em determinado momento, são levados a pastores, são levados a um cargo na igreja, vamos chamar de cargo mesmo, passa um diácono, passa um presbítero, passa um evangelista, né? Cada igreja aí vai ter o seu... Me ajuda aí, Cleito. Vai ter a sua forma de cargos dentro da igreja, né? Como dentro da igreja católica tem os padres, tem os bispos, tem os arcebispos, tem o Papa. Então, ou seja, cada um vai ter o seu. Mas o fato é o seguinte, se eu sou apenas membro, passo a ser diácono, depois, a cada vez que você vai recebendo algo, ainda que aparentemente seja natural, existe um peso espiritual. E a partir do momento que você passa, a guerra, ela vai ser mais intensa. Então, você vai ter que trocar a sua arma, você vai ter que trocar a sua armadura. Então, espiritualmente. Quando você é solteiro, a sua arma de guerra é uma. Quando você se casa, agora você tem uma família para poder cuidar. Então a sua arma espiritual, ela também, a sua roupa, a sua arma, a sua armadura, ela tem que ser trocada. Quando é só você e a esposa, a arma é uma. Quando vem os filhos, tem que ser trocada a armadura. A guerra vai ser intensificada. Então, de vez em quando, a armadura ela também vai ter que ser trocada. É de fundamental importância o cuidado com o guerreiro e com a sua armadura. É de fundamental importância. Ana e Eucana tinham isso.
E os dois subiam ao sacrifício anual, uma vez por ano. Mas se eles iam uma vez por ano ao sacrifício anual, significa que em casa eles estavam o tempo todo, cuidando, guardando, orando, vigiando em oração e súplicas sem parar. E se para o guerreiro é o exercício constante para poder se permanecer na batalha, não era só Samuel que era guerreiro. Os pais também são guerreiros. Eles, por serem guerreiros e os pais, por serem guerreiros, por saber como que a batalha é árdua, a responsabilidade eu acho que ainda fica maior. Não posso afrouxar, porque senão ele pode ser morto. Então é de fundamental importância o cuidado com o guerreiro e sua armadura. E se a gente for parar para observar nos tempos antigos, os guerreiros dispunham de um ajudante. Que ajudante era esse? Dos escudeiros, né? E esses escudeiros, eles não era simplesmente aquela criancinha que ficava pegando as armas, carregando, colocando ali. Você quer qual arma? Vamos voltar para aquele filme ali do Jumanji, né? Com o Dwayne Johnson lá, o The Rock, e aquele ator lá que é fantástico. É o ratinho, sei lá o que das quantas, no filme. E aí ele carregava a mochila para que quando o doutor, sei lá o que lá, que eu não lembro o nome dele, Grave Story, precisava de alguma coisa, ele estava ali preparado para poder entregar. O escudeiro não era só esse daí, que ficava carregando, segurando ou preparando. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eles também eram guerreiros habilidosos. Eles já estavam sendo preparados lá atrás. Então, aí eles eram guerreiros habilidosos que andavam e cuidavam também dos seus senhores. Então, eles não estavam ali somente para isso. Eles eram hábeis em batalhas. E na batalha espiritual não é diferente. Se aqueles senhores ali tinham os escudeiros que cuidavam das armas, além de cuidar das armas em determinados momentos, ajudavam eles em batalha, nós também temos. No mundo espiritual não é diferente. Olha o Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Como eu falo, as questões naturais têm tudo reflexo do mundo espiritual. Nada se cria aqui, tudo se copia do que está no céu. Então, o homem criou a figura ali do escudeiro, mas na realidade nós temos um escudeiro o dia todo, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano e até o dia em que o Senhor nos tirar dessa terra. Então, a guerra espiritual, ela é lutada de forma dentro de um mundo espiritual. E dentro desse mundo espiritual, o Senhor colocou escudeiros, que são aqueles anjos que estão guerreando o tempo todo. Lutei juntamente comigo, o anjo do Senhor acampa ao redor e os livra dos que o temem o Senhor. Então, tem condição, tudo tem condição. Tenho que temer, tenho que obedecer. Aquele ensinamento que foi feito lá atrás, ele tem que permanecer. Então, ativar os nossos escudeiros vai depender do constante exercício como guerreiro. Se a guerra é espiritual, eu como guerreiro tenho que estar orando o tempo todo no Senhor. Tenho que estar preocupado com as ciladas, tenho que estar preocupado em vigiar. E isso de mim para comigo. Agora, existem outros também que eu também tenho essa função de ajudar em oração. É a guerra espiritual e ela não é individual. Ela é individual, não é só individual, né? Ela é individual e coletiva. Somos um corpo. E cada corpo, cada membro do corpo, ele tem uma finalidade. Eu estou preparado para um determinado tipo de guerra. Pastor Cleito está determinado para outro tipo de guerra. Nós dois, Dislene, pastora Dislene, Cristiane, minha esposa Dalvânia, Rebeca, todos nós, cada um vai ter um determinado tipo de arma, um determinado tipo de habilidade para lutar numa determinada guerra.
juntamos todos nós, vamos enfrentar um inimigo grande. E aquilo que de repente tem aquele ali que vem para cima de mim com uma determinada habilidade que eu não conheço para me defender. Aí vem o outro e toma a frente daquela batalha, enquanto eu corro e vou tomar a frente da batalha de outro que não luta contra aquele inimigo. E é isso que, como corpo, a gente tem que entender. E aí o Senhor coloca esses escudeiros. Se eu sou guerreiro, eu também posso ser escudeiro, gente. Não diminui o meu valor. Eu entender que de repente eu posso me colocar abaixo de um outro que aparentemente é menor do que eu para poder defendê-lo. É assim que nós temos que agir. A guerra funciona desse jeito. Em Romanos 15, continuando aí a questão do escudeiro, em Romanos 15:30 diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então foi o que eu acabei de falar. É guerra espiritual, luta espiritual. Em determinado momento eu estou vendo que a luta do companheiro, do irmão, está grande e ele não está lidando com aquela situação e eu conheço e eu sei como que é aquilo e eu percebo aquilo. Então eu vou ao encontro dele e vou guerrear junto com ele e nós vamos vencer. Então, agora para terminar, o lar é a primeira academia de formação de guerreiros. Os pais são os primeiros escudeiros e os principais responsáveis na formação desses guerreiros. E aí um detalhe. Se porventura os pais fizeram tudo da forma como tinha que ser feito, e ainda assim, aquele que deveria ser o melhor dos guerreiros, ou permanecer em guerra, permanecer na batalha, ele acaba não aceitando, acaba não entrando, acaba indo por outros caminhos. Não podemos assumir a culpa daqueles que resolvem não encarar essa batalha, que resolvem se desviar desse caminho. Agora, temos que ter consciência de que fizemos a coisa certa, que estamos fazendo a coisa certa. E aí é onde entra lá no capítulo 1, nos primeiros capítulos de Efésios, de Efésios, lá na responsabilidade dos pais. Vós, Cadê dos pais? É o 4, cadê o 4? Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Se foi feito isso, entrega ao Senhor. Aleluia. A Ana fez isso, mas com 5 anos entregou Samuel. Eucana e Ana entregaram Samuel com 5 anos. A nossa responsabilidade como pais, como escudeiros, como instrutores, como preparador de guerreiros, é ensinar, é preparar. A responsabilidade de lidar com essa situação é do próprio guerreiro. Amém? Deus, te louvo, te exalto, te glorifico nesta manhã, neste dia em que o Senhor preparou mais uma vez para nós, neste dia, Pai amado, onde guerras estão sendo travadas constantemente, elas não param, mas que o Senhor nos mostrou, Pai amado, uma forma de guerrear, uma forma, Pai amado, de vistoriar, uma forma de cuidar das armas, das armaduras, Pai amado. É orar, é tirar um tempo, Pai amado, para nos colocarmos diante de Ti, fazermos, Pai amado, uma análise de que até aqui, Pai amado, o que fizemos, o que embatemos, Pai amado, quais os danos que porventura teve sobre cada um de nós ou sobre as nossas armas, essas armas que estão sendo usadas, Pai amado, devem realmente continuar sendo usadas ou já é momento de ser trocadas? Essas armas, essas vestimentas, Pai amado, estão enfraquecidas, precisam de reparos. Pai amado,
aqui nós estamos e aqui o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa verdadeiramente, como está escrito na sua palavra, Pai amado, nos entregar, Pai amado, o que necessitamos para essa batalha. Nos mostrar, Pai amado, o caminho, a forma, Pai amado, de guerrear. Pois a Tua palavra nos mostra que em até determinadas guerras, Pai amado, nós não guerreamos porque o Senhor vem e guerreia por nós e vence essas batalhas sem nós nem ao menos estarmos sabendo delas. Oh Senhor Jesus, se todas as guerras e se todas as batalhas nós tivéssemos que enfrentá-las, com certeza, Pai amado, não seríamos aptos e capazes de vencê-las. Mas o Senhor, como o nosso general, Pai amado, que está o tempo todo atento, olhando e cuidando, não permite, Pai amado, que isto venha sobre nós. E nós muitas vezes não conseguimos entender e não conseguimos ver, Pai amado, porque não estamos em oração o tempo todo, não estamos vigiando o tempo todo, Pai amado. E achamos que as guerras e que as lutas, Pai amado, são muito maiores do que podemos suportar. Mas o Senhor diz, Pai amado, que o Senhor não coloca um jugo, não coloca algo maior do que nós podemos suportar. E é verdade, Pai amado, e eu creio que existem muitas batalhas que nós não enfrentamos, porque o Senhor as elimina antes mesmo de chegarem a nós. Por isso eu clamo, por isso eu te glorifico, por isso, Pai amado, eu te agradeço e coloco, Pai amado, a cada um desses que estão ouvindo essa palavra, de cada um de nós que estamos aqui, coloco na tua presença, para que o Senhor continue, Pai amado, a cuidar, para que o Senhor continue a proteger, Pai amado, para que o Senhor continue a mostrar aonde deve ser intensificada, Pai amado, o exercício contínuo para que possam se fortalecer. E esse exercício contínuo, Pai amado, não é dentro de uma academia, não é só dentro de uma academia, não é somente no físico, Pai amado, é especificamente também, Pai amado, no que diz respeito ao espiritual, Pai amado, ao cuidado, Senhor Jesus, com as emoções, ao cuidado, Pai amado, com o que come, ao cuidado com o que bebe, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te glorificamos, porque apesar de estarmos, Pai amado, em batalhas espiritual, o Senhor mostra como cuidar de cada detalhe dentro, Pai amado, do natural. Te louvo e te glorifico, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.